Existem duas formas para você entender a digestão e a absorção de proteínas, com emoção e sem emoção, fácil ou difícil. Esse é o Pra Cego Ver e eu vou te mostrar exatamente o passo a passo dessas duas formas. Se você é um leigo e não entende nada sobre proteína, sobre macronutrientes, você vai saber tudo aqui nesse vídeo. E se você já é avançado, tem uma noção geral, eu vou aprofundar um conhecimento que muitas vezes nem na faculdade você vai ver isso aqui. Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Muito Mais Que Nutri. Hoje eu vou trazer para você um assunto muito interessante que é sobre digestão e absorção de proteínas, um passo a passo para você conseguir entender tudo sobre esse assunto. Eu vou trazer para você aqui no quadro, por isso que essa série chama Pra Cego Ver, que eu vou te mostrar tudo exatamente como funciona passo a passo, mas descrevendo no quadro, te mostrando realmente, escrevendo, anotando, para você não ficar com dúvidas sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, mas também muito complexo, mais complexo sobre carboidratos que eu falei na nossa última aula dessa série. Se você não viu ainda essa aula, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, que também está muito legal. E nessa aula eu vou aprofundar um assunto que é muito interessante, porém você precisa ter atenção. Então, primeiro eu vou te mostrar do jeito simples, de uma forma geral, mais ampla, e mais à frente só vai ficar quem realmente tiver muito interesse, quem realmente sentar para poder entender tudo que eu vou falar, porque vai ser um pouquinho mais complexo, mas você vai ver que vai ser tão completo que você vai falar, cara, é difícil encontrar isso por aí. Ainda mais se você é nutricionista ou profissional da área da saúde, você vai ver que todo esse conhecimento é difícil esmiuçar para você, um passo a passo para você saber exatamente como que funciona o sistema digestório e absortivo de proteínas, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar, vou introduzir para você rapidamente o conceito sobre proteínas, que tem basicamente função estrutural do nosso corpo, ou seja, ela é a base de estrutura dos nossos tecidos, do nosso músculo, ela vai servir aí para diversas funções também no nosso sistema imunológico, mas principalmente como função estrutural de uma forma geral para você entender, tá bom? E proteínas são formadas por aminoácidos. E você tem diversos tipos de aminoácidos que são basicamente divididos em aminoácidos essenciais e não essenciais, ou seja, que o nosso corpo não produz e que o nosso corpo já produz. Se o nosso corpo não produz, não sintetiza esses aminoácidos, a gente precisa obter de forma externa, ou seja, através da alimentação ou mesmo da suplementação. E agora que eu já te falei isso, acho que dá pra gente partir aqui pro quadro para poder te mostrar passo a passo, porque essa aula é sobre digestão e absorção. Essa foi só uma base para você entender o que são as proteínas e de como elas são formadas, beleza? Então vamos lá aqui no quadro, só para você entender. Proteínas, elas são basicamente as moléculas que elas ficam assim, ó. E eu também não vou entrar aqui para você em estrutura primária, terciária, secundária, porque é um assunto aí mais complexo que não tem muito a ver com o que eu vou te falar aqui agora. Eu não preciso introduzir esse conceito para você, tá bom? Você precisa saber que as proteínas têm basicamente esse formato aqui, que elas são hidrolisadas, ou seja, quebradas, e elas vão ser desnaturadas, ou seja, separadas. Por quem? Por enzimas. Você vai entender que no processo digestivo e absortivo tem diversas enzimas do nosso estômago, do nosso pâncreas, do nosso intestino, que vão participar desse processo de proteínas, porque realmente tem diversas que eu vou te mostrar mais à frente. Mas primeiro eu vou te mostrar sem falar muitos nomes, para você não ficar perdido, talvez não ficar uma coisa muito chata. Você vai decidir se você vai parar no meio desse vídeo ou vai até o final, tá bom? Vamos lá. Legal, quando você fizer a alimentação, você acabou de ingerir os alimentos, né? Tem proteínas nesses alimentos e isso aqui vai chamar quimo. Quimo ou bolo alimentar, ele vai descendo pela sua faringe, pelo seu esôfago, e diferente dos carboidratos que eu te mostrei na nossa última aula, as proteínas não são digeridas na boca, elas passam direto pela faringe, pelo esôfago, que vão chegar no estômago, e lá no estômago elas vão ter mais ou menos aí cerca de 10 a 15% somente de digestão. Então tá, você já sabe que agora ela vai ter 10 a 15% de digestão no nosso estômago. Ela vai continuar sofrendo ação de algumas enzimas no nosso estômago e lá dentro do estômago, esse bolo alimentar que está sofrendo ação de enzimas do estômago, ele vai passar para o nosso duodeno. Quando ele passar para o duodeno, ou seja, no intestino delgado, ele vai sofrer a ação de outras enzimas do nosso pâncreas. Então o pâncreas também vai participar do processo de digestão de proteínas.
ele vai continuar caminhando e vai sofrer também a ação de enzimas do intestino delgado, de borda em escova, que a gente chama, as enzimas dali que são proteases, ou seja, enzimas que quebram proteínas. Se você não sabe no que é enzimas, enzimas são substâncias que agem como quebra. Elas agem para poder quebrar substâncias em partes menores para poder serem posteriormente absorvidas, tá? Então aqui nas enzimas, você passou pelo intestino delgado, que é a primeira parte do intestino, quando o bolo alimentar chega lá, ela vai sofrer ação de enzimas também do estômago, do intestino, do próprio intestino delgado e do pâncreas. Ela vai continuar descendo, vai passar pelo jejum, no jejum vai sofrer ali uma ação de outras enzimas também no intestino, vai estimular outras enzimas do pâncreas e ele vai passar até o ilho proximal. Quando chegar no ilho proximal, que é ali, se você não sabe ainda como é que é dividido, né? É dividido em duodeno, jejuno e ilho. E o ilho ele tem a parte proximal e a parte distal, que já é mais final, perto ali do intestino grosso. Então, aqui quando chegar mais ou menos próximo do ilho proximal, já vai ter todo o processo de digestão completo, vai começar a absorção. E a absorção já é até um pouco mais simples nesse caso que eu vou te mostrar aqui, porque na absorção você já vai ter peptídeos, ou seja, partes menores de proteínas que vão ser absorvidas pelo citosol, ou seja, a parte de dentro das células vai ser absorvido ali dentro, as proteínas, ou seja, ali nesse caso, esses peptídeos, quando chegarem no citosol, já vão ser transformados em aminoácidos. E é ali que a gente finaliza o nosso processo de digestão e absorção de carboidratos da forma simples, totalmente simplificada, sem nomes, tá? E agora eu quero que você sente na sua cadeira, se você quer aprender mais a fundo como que funciona todo esse processo aqui. Eu vou te mostrar citando o nome de enzima, citando todo o processozinho, como que funciona, quais enzimas que vêm do pâncreas, quais que vêm do estômago, quais que vêm do intestino, para você entender tudo passo a passo que eu vou te mostrar. Vai ser muito legal. Então eu vou trocar o quadro aqui agora para poder te mostrar todo esse passo a passo. Vamos lá. E ó, eu já dei um zoom aqui no nosso quadro, eu limpei ele para você entender mais de perto como que funciona todo esse processo, tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Acabamos de fazer nossa alimentação, cheia de proteínas, ela vai passar direto lá pela faringe, pelo esôfago, vai chegar no estômago. Assim que ela chega no estômago, você já sabe que no nosso estômago tem uma coisa chamada suco gástrico, que é rico em HCl. E quando chega no estômago, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada pepsina. E essa pepsina, junto com ácido clorídrico, vai ser responsável aí de 10 a 15% dessa digestão, beleza? E quando a proteína se juntar ao suco gástrico com a pepsina, isso vai facilitar a hidrólise dessa proteína, ou seja, a desnaturação dessa proteína. Da mesma forma, também sofreu um processo de hidrólise. Ah, mas não é pouco, 10 a 15% somente no estômago? Sim, é pouco, mas a principal função da pepsina é propiciar um ambiente para os oligopeptídeos, que vão terminar de fazer toda essa digestão, que vão participar mais ativamente de toda a digestão das proteínas. E só uma coisa aqui que eu quero frisar com você, que é interessante de falar, que aqui no estômago, a pepsina é a principal para poder fazer a digestão do colágeno. O colágeno, se você não sabe, também é uma proteína e é exatamente aqui que a pepsina age, que essa enzima pepsina age para poder digerir praticamente todo o colágeno e já começar a ser absorvido logo ali no intestino delgado, mais parte ali do duodeno, tá bom? Então vamos lá. Esses oligopeptídeos que eu te falei aqui, eles vão estimular outras enzimas também vindas do estômago, chamado gastrina, e uma outra enzima vinda do intestino delgado, que é a colecistocinina, que a gente chama de CCK. E essas duas enzimas, junto com uma outra enzima também que vai vir do nosso estômago, chamada secretina, vão auxiliar em todo esse processo de digestão da nossa proteína. E como que é esse auxílio? A CCK, que eu vou escrever aqui, está mais ou menos aqui, ó, nosso bolo alimentar já chegando no duodeno, vai sofrer ação da CCK, que vai estimular as células acinares do nosso pâncreas. Então, vai estimular as células acinares
para poder secretarem, ou seja, liberarem mais enzimas proteases, ou seja, proteases são enzimas que quebram proteínas. E já no caso da secretina, mais especificamente, ela vai estimular o pâncreas também a produzir bicarbonato de sódio. Para quê? Quando a secretina estimular o pâncreas a produzir, a secretar esse bicarbonato, vai gerar um efeito chamado tampão, ou seja, ele vai nivelar com o pH ácido vindo do estômago, que esse pH vai gerar um ambiente mais propício para a ação de outras novas enzimas proteases para poder participar desse processo de digestão. E voltando aqui à nossa CCK que eu te falei, que estimula as células acinárias do pâncreas a produzirem proteases, ou seja, estimularem a produção de novas enzimas chamadas proteases, que uma delas é chamada de tripsinogênio. Esse tripsinogênio, quando ele chegar mais ou menos aqui no nosso intestino, quando ele estiver aqui no intestino ele tem uma chamada borda em escova. Ele é mais ou menos assim, ó. É como se fosse uma escovinha. E nessa borda em escova, a gente tem a ação de uma outra enzima chamada enteroquinase. Essa enteroquinase vai transformar esse tripsinogênio, se você não te falei ainda, tripsinogênio é uma forma inativa de enzima que, quando foi estimulada pela enteroquinase, que é produzida na borda em escova do intestino, vai virar tripsina. Além de transformar o tripsinogênio em tripsina, a enteroquinase, lembrando que é uma enzima da nossa borda em escova, também vai estimular o pâncreas a produzir novas enzimas, chamadas também proteases, para poder continuar o processo de digestão. E quando a gente vai chegando aqui perto da nossa borda em escova, já estamos nos aproximando muito do processo de absorção. Ou seja, aquela proteína que veio bem inteirinha, ela foi quebrada, degradada por diversas enzimas, como eu te mostrei ao longo desse caminho, até chegar nas formas menores, que são os oligopeptídeos. Esses oligopeptídeos vão ser transformados em dipeptídeos e tripeptídeos. E esses tripeptídeos e ditripeptídeos são absorvidos pela membrana lateral do nosso intestino, principalmente ali no duodeno, já chegando no jejum, é onde vai acontecer esse processo de absorção. Então, quando ele passar pelo nosso intestino, mais especificamente ali no intestino delgado, no jejum, ele vai passar pela membrana lateral, ou seja, ele vai passar sendo absorvido da membrana lateral para ele poder ser hidrolisado novamente no citosol, ou seja, lá dentro das nossas células. Então, tem célulazinhas aqui dentro, tem no citosol, ele vai ser hidrolisado, ou seja, vai ser quebrado, dando origem aos aminoácidos que a gente conhece. E esses aminoácidos vão ser absorvidos pela membrana basolateral para poder finalizar nosso processo de digestão e absorção de proteínas. E para a gente finalizar, eu quero frisar uma coisa com você. É diferente a absorção entre idades das pessoas. Por exemplo, adultos absorvem de 3 a 5 vezes mais proteínas do que recém-nascidos. Então há uma diferença, e outras coisas também podem interferir nessa digestão e absorção, como por exemplo hormônios, neurotransmissores. Mais especificamente, poder te dar um exemplo de qual hormônio é a somatostatina. Se você não sabe o que é a somatostatina, ela é usada no tratamento de tumores, ou seja, de câncer, e ela basicamente vai inibir a absorção de alguns aminoácidos como a leucina, lisina, grelina. Então ela vai impedir que esses aminoácidos sejam absorvidos, porque ele é um hormônio inibitório, e inibitório principalmente também do GH, que é o fator de crescimento do nosso corpo. Então essa foi só uma informação a mais para poder fechar todo esse assunto que eu trouxe com você aqui hoje. Eu sei que o conteúdo foi denso, precisei passar com você inicialmente da forma mais simples
te mostrando como que funciona todo o passo a passo de forma simples, para depois exemplificar melhor, falando de todas as enzimas que eu trouxe aqui para você. Tenho certeza que você prestou atenção, você vai sair daqui com conhecimento muito vasto, muito específico e direcionado, que pode te ajudar bastante, se você é profissional ou não. Agora você tem um entendimento do que acontece quando você ingere qualquer tipo de proteína. Eu quero frisar com você também que é qualquer tipo de proteína, seja de fonte animal, vegetal, de qualquer fonte, elas vão acabar chegando mais ou menos nesse estágio aqui. Então elas vão quase todas ter esse processo. Claro que tem outras enzimas que agem ao longo desse processo, tem variáveis, claro que todo o corpo funciona de uma forma, tem especificidade também de alimentos, mas a base é essa e é uma base muito aprofundada, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, enviar para algum amigo esse vídeo também. Você acha que ele precisa saber de tudo isso aqui? Eu sei que é chato ficar pedindo isso tudo, mas vai me ajudar bastante, então não deixe de fazer isso, tá bom? A gente se vê no próximo episódio que eu vou falar sobre lipídios, dessa forma também para cego ver. Tchau, tchau!